Olá! Nesta videoaula falaremos sobre a espontaneidade de reações redox. Para isso, são necessários alguns conhecimentos prévios a respeito de reações redox, como o conceito de oxidação e redução, NOx e potencial padrão. Todos estes conteúdos já foram abordados nos vídeos anteriores a este, que fazem parte da temporada de Introdução à Eletroquímica. Como vimos, existem reações químicas que acontecem pela transferência de elétrons e que são chamadas de reações redox. Neste tipo de reação, a espécie responsável pela doação de elétrons é aquela que oxida, também chamada de agente redutor, e a espécie que recebe elétrons é aquela que reduz, também conhecida como agente oxidante. Vejamos este exemplo da corrosão do alumínio em meio ácido. O NOx do alumínio vai de 0 a mais 3, ou seja, ele aumenta, portanto o alumínio oxidou. O NOx do hidrogênio, no entanto, foi de mais 1 a 0, ou seja, diminuiu, o que significa que esta foi a espécie que reduziu. Ao verificar as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão, vemos que o potencial de redução do hidrogênio é maior que do alumínio. Portanto, ele possui maior tendência a receber elétrons, sofrer redução. Nessa equação, representamos o meio ácido somente com os íons H+, o que torna fácil de visualizar seu NOx mais 1 e, consequentemente, a quantidade de elétrons que ele recebeu nesta reação. No entanto, é preciso ter em mente que essa reação pode se apresentar de maneira mais completa, envolvendo compostos ácidos, como neste exemplo em que o ácido envolvido na reação é o sulfúrico. Os íons sulfatos do ácido não interferem na espontaneidade da reação, nem na reação redox, que continua sendo entre o alumínio e o íon H+. O que muda é que há a formação de um sal, o sulfato de alumínio. Também o balanceamento da reação, já que há 2H+ no ácido sulfúrico, além de o NOx dos elementos não ficarem tão evidentes como na reação anterior, em que eles já estavam representados, exigindo assim uma maior interpretação do estudante. Uma forma simples de saber quais as cargas das espécies que formam o sal é verificando a quantidade de cada íon. A quantidade de cátions é igual à carga do ânion, enquanto que a quantidade de ânions é igual à carga do cátion. Ou seja, se há 2 alumínios, a carga do sulfato é menos 2, e se há 3 íons sulfato, a carga do alumínio é mais 3. Analisando os potenciais padrão das semi-reações, é possível avaliar a espontaneidade de reações redox, ou seja, se as reações ocorrem ou não de forma espontânea, sem fornecimento de energia externa. Olhemos para a tabela de potencial padrão. Aqui encontram-se as semi-reações de redução de algumas espécies. Para melhor visualizar, observemos 2 exemplos da tabela, como o potássio e o cloro. O potencial padrão do potássio é de menos 2,93 volts, enquanto que do cloro é de mais 1,36 volts. Ou seja, o potencial do cloro é muito maior, o que significa que em uma reação com potássio há uma maior tendência que o cloro receba os elétrons. Esta é uma forma de avaliar a espontaneidade de uma reação redox. Se a espécie com maior potencial padrão é a que está reduzindo, então a reação é espontânea. Caso contrário, será não espontânea. Outra forma de verificar a espontaneidade de uma reação redox é avaliando sua diferença de potencial, mais conhecida como DDP. O valor da DDP é calculado a partir da seguinte equação, em que E0Red é o potencial padrão da semi-reação da espécie que reduziu e E0Oxi é o potencial padrão da semi-reação da espécie que oxidou. Quando o valor da DDP for positivo, significa que a reação é espontânea. Em contrapartida, se o valor for negativo, significa que a reação não é espontânea. Voltemos ao exemplo da reação redox do alumínio com um ácido. Esta reação ainda não está balanceada, e como já havíamos constatado, ela é espontânea porque a espécie com maior potencial padrão, o H+, é quem está reduzindo. Verifiquemos então a espontaneidade a partir do cálculo da DDP. Para isso, devemos primeiramente identificar o agente redutor e oxidante.
Como o NOx do alumínio aumentou de 0 para mais 3, significa que ele oxidou e, portanto, é o agente redutor. O NOx do hidrogênio, no entanto, diminuiu de mais 1 para 0, o que significa que ele reduziu e, portanto, é o agente oxidante. A segunda etapa é verificar as semi-reações de redução e os respectivos potenciais padrão, conforme a tabela. As semi-reações servem para que obtenhamos a reação global balanceada de acordo com a quantidade de elétrons envolvida na reação. Como o alumínio está oxidando, devemos usar a semi-reação de oxidação. A semi-reação do alumínio envolve 3 elétrons, enquanto que do hidrogênio envolve 2. Isso significa que a quantidade de elétrons envolvida na reação não está balanceada, visto que é preciso que a quantidade doada de elétrons pelo alumínio seja igual à quantidade recebida pelo hidrogênio. Assim, para balancear a quantidade de elétrons, devemos multiplicar a semi-reação do alumínio por 2 e do hidrogênio por 3, de modo a obter 6 elétrons em cada semi-reação. Somando as semi-reações, obtemos a reação global. Como a quantidade de elétrons é igual dos dois lados, podemos ocultá-los da reação global. A terceira e última etapa é calcular a DDP da reação e verificar se é ou não espontânea. Para isso, utilizamos esta equação, em que E0 Reg é o potencial padrão do hidrogênio de 0,0 volts e o E0 Oxi é o potencial padrão do alumínio de 1,66 volts. Assim, a DDP da reação é igual a mais 1,66 volts. Como ela é positiva, a reação é espontânea. Vejamos outro exemplo, lembrando que a reação ainda não está balanceada. Trata-se da reação entre a prata e o oxigênio do ar na presença de compostos de enxofre, que caracteriza o escurecimento de objetos de prata devido à formação do sulfeto de prata. Vamos calcular a DDP dessa reação para verificar sua espontaneidade. Primeiramente, identificamos o agente redutor e oxidante. Para isso, vamos verificar o NOx de cada uma das espécies envolvidas na reação. O NOx da prata é 0 porque está na sua forma sólida. O NOx do gás oxigênio também é 0 porque trata-se de uma substância simples. No caso do sulfeto de hidrogênio, que é uma substância composta, sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1 e que, para que a soma dos NOx das espécies seja igual a 0, o NOx do enxofre deve ser menos 2. O mesmo serve para o sulfeto de prata, formado após a reação. Como sabemos, a prata é do grupo 1 da tabela periódica e, por isso, tem NOx igual a mais 1. Como são 2 átomos de prata, a carga resultante é mais 2, e para que a soma do NOx das espécies seja igual a 0, o NOx do enxofre deve continuar sendo menos 2. Isso também se aplica à molécula de água, em que sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio menos 2. Como sabemos, os únicos NOx que variam foram da prata e do oxigênio, portanto a reação redox ocorre entre eles. O NOx da prata aumentou de 0 a mais 1, o que significa que ela oxidou, portanto é o agente redutor. O NOx do oxigênio, por sua vez, diminuiu de 0 a menos 2, logo ele é o agente oxidante porque seu NOx reduziu. A segunda etapa é verificar as semi-reações de redução e os respectivos potencial padrão, conforme a tabela. Como a prata está oxidando, devemos usar a semi-reação de oxidação para a obtenção da reação global. Além disso, como a reação da prata com enxofre ocorre envolvendo 2 elétrons e a do oxigênio envolve 4, significa que a quantidade de elétrons não está balanceada, e para isso devemos multiplicar a reação da prata por 2, de modo que a quantidade de elétrons doada pela prata seja igual à recebida pelo oxigênio. Somando as semi-reações, obtemos a reação global balanceada. A última etapa é calcular a DDP da reação e verificar se é ou não espontânea utilizando a equação, em que E0 Reg é o potencial padrão da semi-reação de redução
do oxigênio de 1,23 volts e o E0-oxi é o potencial padrão da semi-reação de redução da prata com enxofre de menos 0,69 volts. Assim, a DDP da reação é igual a mais 1,92 volts. Como ela é positiva, a reação é espontânea. Avaliemos agora este último exemplo da reação do magnésio com o níquel. Nesta reação, o agente redutor é o níquel, dado o aumento no número de oxidação, e o magnésio é o agente oxidante, visto que seu NOx reduziu. As semi-reações das espécies envolvidas na reação global e os respectivos potenciais padrão são estes. Para obter a reação global, utilizamos a semi-reação de oxidação para o níquel e, como a quantidade de elétrons envolvida está balanceada, não precisamos multiplicar nenhuma das semi-reações. Calculando a variação entre os potenciais padrão, sendo E0Red da semi-reação de redução do magnésio de menos 2,37 volts e E0-oxi da semi-reação de redução do níquel de menos 0,25 volts, a DDP obtida é de menos 2,12 volts. Como ela é negativa, significa que a reação não é espontânea, ou seja, só ocorre se for fornecida uma fonte de energia externa, sendo, portanto, um exemplo de eletrólise, que será o tema de uma das nossas próximas temporadas. E esta foi a nossa videoaula sobre espontaneidade de reações redox. Fique atento ao nosso próximo vídeo sobre corrente elétrica, que é muito importante para compreender alguns fenômenos em eletroquímica. Até a próxima!